Opa, vamos dar continuidade. Agora você já sabe copiar e colar, você já sabe o que é negrito, itálico, sublinhado, já sabe colocar bordas, retirar bordas, você já sabe aumentar o tamanho da sua fonte, diminuir o tamanho dela, já sabe pintar as células, pintar a cor das linhas, alinhamento, você já sabe o que é mesclar, quebra de texto automático. Então a gente está dando a sequência aqui para a direita e a gente vai encerrar agora em número, que até aqui é o que eu tenho que te falar que é a base, é o que você precisa ter enraizado em você. Você precisa ter isso daqui na ponta da língua, se assim fosse para você falar, mas como você tem que executar, tem que estar na ponta do mouse. Por enquanto, porque na próxima aula a gente vai começar a colocar um conteúdo agora muito mais denso, muito mais abrangente, aonde você vai eliminar o uso do mouse. Eu quero que você utilize o mínimo possível. Quanto menos você usa o mouse, mais rápido você fica, mais prático fica a sua habilidade no Excel também. Beleza? Bom, vamos prosseguir com a aula de agora, que é para a gente poder aprender a formatar os números e os textos daquilo que está escrito dentro de uma célula. Bom, vou colocar aqui as bordas, né, novamente, só para não ficar tão feio. Vai ficar feio porque eu já mexi em tudo, né? Mas tudo bem. Nós temos aqui agora esses números para poder formatar. E aqui você tem algumas opções. Quando você quiser formatar, você vem em página inicial e vem nessa parte aqui onde está escrito o número. Aqui ó, você tem geral, número. Nota que ele já te dá mais ou menos uma prévia aqui, 17,00. É um exemplo. Moeda, ele já colocou o RS. Contábil, ele também colocou aqui ó, o R e o S cifrão, né? Data, abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração. Bom, como é que a gente está falando de números? Bora falar de número então. Vamos colocar aqui, ó, alinhado como número. Ótimo. Ele ficou com 17,00, 39,00. Mas, Rafael, esses números eu tenho certeza que não vão ser quebrados, porque o meu menor número é 1. Então eu não tenho 0,75, 0,80, eu sei que os números vão sempre dar inteiros. Preciso do 0,00? Não, você não precisa. É uma questão, acho que, de gosto e de personalidade. Muitas vezes eu gosto de utilizar o 0,00, para mim é muito interessante visualmente falando, me agrada bem, agrada também as pessoas que eu venho entregando meus relatórios, então eu acho que para mim soa bem. Se para você não soar bem, o que você faz? Tem essa opção aqui, ó. Aqui a gente acrescenta 0 e do lado de cá você retira os números 0. Pronto, voltou exatamente a como estava antes. Dando uma recapitulada, ó, esse 39 eu quero que fique formatado igual o número de cima. Clico no pincel, clico no 39, já formatei igual. Bom, e se o meu número fosse porcentagem? Eu tenho aqui, ó, porcentagem para o lado de cá, notem. Por que eu tenho porcentagem aqui? Vou colocar aqui umas... Novamente estou colocando aqui de forma aleatória, não estou pensando, é só para a gente poder ter. Eu tenho aqui uma conta, que é, eu avancei 287 de 598. Ele vai me dar uma porcentagem. Vou pintar aqui para você poder enxergar melhor, vou dar um zoom. Se você tivesse formatado aqui como número, ó, formatei como número, ele ia estar dando 0,48. Que para quem lida com o número todos os dias, não é muito difícil de você enxergar que isso daí é 48%. Ou cerca de. Porque se eu acrescentar um zero aqui, ó, a gente vai ver que é 47,99%. Mas para quem não lida com os números com tanta frequência, fica mais complicado, fica um pouquinho mais difícil de entender. E para quem lida com os números também com frequência, é mais importante e mais útil a gente ver como porcentagem. Então, ao invés de você cadastrar como número, você clica aqui em porcentagem e ele já vai configurar para você. Só que como você sabe que a porcentagem agora sim tem um número quebrado, aí você acrescenta um 0 ou 2.
No meu caso, eu optei por acrescentar 2 zeros. Beleza. Então, assim, muitas vezes não tem problema você deixar no formato geral. O que é o formato geral? Vou colocar aqui, ó. Vê que não mudou nada os meus números, ele permaneceu o mesmo. O formato geral é o formato padrão que o Excel já traz para você. Todas as células estão formatadas como geral. A não ser que você transforme essa formatação em número, data, moeda. Nessa planilha eu não vou ter moeda, mas eu tenho data. Então bora ver data. Data eu tenho diversas opções. Eu tenho uma data abreviada, e aqui está, e eu tenho a data completa. Nossa, ficou tudo cheio de joguinho da velha aqui, né? O que você faz? Você tem que aumentar o tamanho da sua célula para você poder ver o que está escrito. É só isso. Às vezes você não errou, fica despreocupado. Pensa um pouquinho, para, não precisa se apavorar, só lembra dos conceitos. Eu posso escrever um texto aqui dentro, mas não necessariamente a minha célula precisa ser do tamanho do meu texto. E como que eu sei se o que está escrito aqui dentro está correto ou não? Olhando bem aqui em cima. E quando você olha aqui em cima, você sabe que, poxa, não, está certo, deve ser alguma outra coisa. Então você vem e dá uma ajustada até conseguir. Bom, vamos aprender mais uma coisa aqui relacionada a números. É um que eu gosto de usar e eu vou mostrar o porquê que eu gosto de usar. Quando eu trabalho com uma tabela dessa daqui para poder mostrar um relatório, eu gosto de utilizar o modelo contábil. Olha, eu cliquei aqui e apertei a letra C. Tanto faz você fazer isso ou você vir na setinha e escolher o contábil. Notem que ele ficou todo cheio de jogo da velha. Eu posso dar 2 cliques que ele já abre para mim. Qual é o problema de eu vir no contábil aqui nessa setinha? Justamente que ele coloca esse cifrão na frente. E eu não quero. Vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z. E vou clicar aqui, ó, nesses 3 número 0. Que ele vai me colocar na mesma opção de contábil, porém sem o cifrão. Ok? Ótimo. Por que eu gosto de usar essa opção? Porque se nesse mês eu tivesse avançado 0, olha aí, ó, o 0 ele me mostra como tracinho. Então fica uma coisa muito mais fácil da gente visualizar no nosso relatório os números, né? Você enxerga muito mais prático, muito mais efetivo, ó, a visualização aonde você tem ou não tem valores. Vou arrastar um pouco para cá para o final agora, sair daqui, para mostrar 2 outros formatos que é bem interessante também. Hora, basta você digitar a hora, normalmente, que ele já vai configurar para você personalizado, ou você pode vir aqui e clicar em hora, que ele personaliza mais ainda para você. E lembra lá no início que eu comentei sobre formatar texto? É interessante também. Só que veja o que pode ocorrer. Vamos supor que eu formate esses números como texto. Está formatado como texto. Mas ele ainda não está transformado, porque quando eu faço desse jeito aí, eu tenho que entrar na célula, e para entrar na célula basta dar 2 cliques e apertar Enter. Aí sim ele está formatado como texto. Você conseguiu observar que nessa célula aqui mudou o número? Vamos de novo. Vou mudar aqui, ó. Mudou novamente. Mudou novamente. Por quê? O que o Excel está fazendo? A fórmula que ele está aqui estava mandando somar e diminuir de um outro canto aí, de um outro valor. Então eu vou te mostrar de uma forma bem didática o que aconteceu ali para que você entenda. Vou abrir aqui uma planilha. Vou pegar o número 5 3 vezes, que a gente sabe que essa soma vai dar 15. Uma formulinha aqui básica que vocês vão aprender em breve. Pronto, deu 15. Ótimo. Para eu somar isso aqui, ele tem que estar como geral, como moeda, como data, ele soma, porque data é número. Pode estar como porcentagem, não tem problema. Agora, se eu colocar ele como texto, o Excel não vai interpretar para mim que ele consegue somar, porque é um texto. Então, ó, a partir do momento que eu entro na célula, dei 2 cliques e aperto Enter, veja que aqui diminuiu de 15 para 10, porque esse aqui está formatado como texto
e o Excel não consegue somar texto. Uma outra maneira que tem de você transformar também, aí ó, pronto, ficou tudo zero. Então, a partir do momento que está configurado como texto, ou seja, eu clico na célula, eu venho aqui e está escrito texto, não vai somar. Muitas vezes a sua fórmula vai dar errada por conta de uma configuração dessa e as pessoas acabam deixando passar despercebido. Tá, Rafael, eu estou com texto e agora quero voltar para número, como é que eu faço? Sempre vai surgir essa opçãozinha aqui, ó, quando você seleciona uma ou mais células que estão cadastradas como texto, você clica nesse triângulo e coloca aqui, ó, converter em número. Ele converte em número para você novamente. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante nessa aula. E a próxima aula agora a gente começa a trabalhar todos esses conceitos que você aprendeu até o momento, que é o que eu digo para você. Reforce-os, não os abandone e tira da sua cabeça. Não é Excel básico, intermediário e avançado. É eu entender e conhecer as ferramentas do Excel para eu poder resolver os problemas. Sejam os problemas simples ou avançados, mas o Excel não existe nível. Beleza? Vamos comigo, até a próxima, valeu!